No Justiça para Todos de hoje, vamos entrevistar o diretor-presidente da empresa gestora de ativos, Engea, Roberto Meira de Almeida Barreto. Ele é natural de Campina Grande, na Paraíba, trabalhou no Banco do Brasil por 30 anos. Bacharel em Direito, tem especialização em formação para altos executivos pela Fundação Getúlio Vargas, Finanças pela Fundação Dom Cabral e Executivo Internacional pela APG Amana Key e Governança Corporativa pela FIPECAF USP. Ele está aqui para falar sobre a Engea e a parceria da empresa com a Justiça Federal e com a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Fique com a gente, Justiça para Todos está no ar. Doutor Roberto, bem-vindo. Muito obrigada pela presença aqui. A gente quer começar falando sobre a Engea. O que é a Engea e qual a função dela, né? Bom, muito obrigado pelo convite. A Engea é uma empresa que foi criada pelo governo federal em 2001, há 17 anos, para resolver o problema do sistema financeiro da habitação. Nós vivíamos um momento de crise, vamos dizer assim, muita confusão no sistema financeiro da habitação, mexendo com das principais dores de cabeça de uma pessoa, que é a casa própria, e a Engea foi criada exatamente para poder resolver esse problema. E a área de atuação é justamente essa, o setor de habitação, então? A Engea começou como uma solução para esse problema, esse emaranhado de problemas que representava o sistema financeiro da habitação. Hoje nós já estamos alterando o escopo da Engea, mas ela foi criada inicialmente para isso. Como é que ocorre essa gestão de ativos por parte da empresa? Bom, como eu disse, em 2001 nós tínhamos um grande problema nacional, que era o sistema financeiro da habitação, gerido pela Caixa Econômica Federal. Isso causava um problema de capital para a Caixa, a razão pela qual a Engea foi criada. E a partir daí, se utilizando da estrutura nacional que a Caixa Econômica tem, a Engea começou então a fazer a cobrança dos mutuários do sistema financeiro da habitação. A gestão de ativos evoluiu. Em 2014 nós passamos também a cobrar dívidas comerciais da Caixa Econômica e hoje a Engea, além do sistema financeiro da habitação, também cobra dívidas comerciais e está em vias de alterar o seu escopo para também prestar serviço para o governo federal. Quer dizer, ampliar aí a área, né? Exato. Atuação. A Engea ela implementa soluções financeiras para a recuperação do crédito. Como é que isso é feito na prática? Bom, muitas e muitas vezes você não consegue cobrar exatamente como está no contrato. E as soluções financeiras podem ser várias. Podem passar, inclusive, por adjudicação de imóveis, pode passar por alongamento do perfil da dívida. E a Engea, então, tem todos esses instrumentos. É uma empresa não financeira, portanto, tem mais flexibilidade do que uma empresa financeira para resolver essas questões que são cruciais, como eu já falei, porque envolvem, né, a casa própria. E a Engea ela presta serviço diretamente para o cidadão? Sim. Apesar de que, como a Caixa, que é a nossa principal prestadora de serviço, está na vanguarda, muitas vezes as pessoas não se dão conta da existência da Engea, apenas quando a situação chega a um conflito máximo. Mas a atuação da Engea é através das agências da Caixa Econômica Federal, principalmente. Apesar de que nós temos hoje plataformas tecnológicas, o nosso site já permite fazer a negociação direta, de maneira que hoje a dependência, vamos dizer assim, é para e passo. Nós temos soluções tecnológicas que permitem ao mutuário pagar diretamente no nosso site e também nos utilizamos da estrutura da Caixa Econômica por todo o Brasil. Inclusive, essa era uma das perguntas. Que plataformas são essas, né? Que são com tecnologia de ponta, né? São plataformas com tecnologia de ponta. Uma parte desses serviços, nós também, principalmente aquele na área comercial, nós terceirizamos para poder ampliar o leque para muitas empresas cobradoras por todo o Brasil. Muitas vezes o mutuário pode fazer isso diretamente no site da Engea. Fazemos a cobrança através de SMS. É o que tem de mais moderno na gestão de ativos não realizados, vamos chamar assim, no mercado. E dá para detalhar um pouco como é que funciona a atuação junto ao governo federal? Bom, junto ao governo federal, a nossa principal atuação é na cobrança dos débitos do sistema financeiro da habitação e de algumas dívidas comerciais da Caixa Econômica Federal. Nós estamos também preparados ou nos preparando
para receber dívidas da Secretaria de Patrimônio da União. Nós estamos legitimados para isso através de recente lei que alterou o escopo da Ingea e permite que a Ingea também preste serviço. E nós temos realizado também algumas negociações junto ao FIES e outros organismos do governo federal no sentido de ampliar ainda mais esse escopo nosso, de maneira que nós possamos, que nos permita prestar um serviço ainda melhor para o governo federal na solução de várias dívidas que estão sob a condução de muitos órgãos nos ministérios. A Ingea tem parcerias muito importantes, né? Com a Justiça Federal, e a JUF aí tem um papel fundamental nessa parceria. Fala um pouco sobre essa parceria. Na verdade, eu diria hoje que a solução da maior parte das dívidas do sistema financeiro da habitação passou por essa parceria. Desde 2002, nós temos realizado uma série de audiências de conciliação. São 150 mil audiências ao longo desses últimos 16 anos, com 50% de sucesso. Então veja que essa é uma parceria exitosa, que permite que o mutuário consiga resolver o seu grande problema, que é o problema da casa própria, principalmente. A JUF tem um papel fundamental, porque através dos diversos FONACONs em que a Ingea está presente, que nós ajudamos a disseminar essa cultura da conciliação. Eu digo que a conciliação, ela muito mais do que a simples sentença, ela permite um consenso entre a Ingea e o devedor, que pode até não ser a solução ideal, vamos chamar assim, mas é uma solução consensual, aquela que permite ambas as partes abrirem mão de algumas convicções. No caso da Ingea, a gente procura oferecer o melhor desconto possível dentro das condições financeiras, ampliar prazos, né? E a Justiça Federal sempre foi nossa parceira de primeira mão. Para você ter uma ideia, nós deveremos ter esse ano 2018 5 mil audiências de conciliação. Essa é a nossa meta. Somente nesse mês de agosto agora estão previstas 1.300 audiências de conciliação nos diversos tribunais regionais federais das diversas regiões que compõem o Brasil. Então é uma parceria exitosa, uma parceria que leva uma tranquilidade muito grande ao mutuário e à Ingea, por que não dizer, porque são problemas que ficam resolvidos definitivamente na vida do cidadão. É também essa parceria uma grande vantagem de cunho social, porque nós estamos falando, na sua grande maioria, da casa própria do indivíduo. Então veja que permite que a família seja beneficiada, como eu já disse, numa solução consensual em que ambas as partes saem ganhando. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a entrevista com o diretor-presidente da empresa gestora de ativos, Ingea, Roberto Meira. Voltamos em instantes, até já. Voltamos a falar com o diretor-presidente da empresa gestora de ativos, Ingea, Roberto Meira. Ele está aqui para falar sobre a Ingea e a parceria da empresa com a Justiça Federal e com a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Retomando esse bloco aqui, a gente continua falando sobre essa parceria. Eu queria saber de valores propriamente ditos. O que o senhor tem para a gente para falar sobre isso? Bom, como eu já disse, ao longo desses 16 anos, nós tivemos a oportunidade de realizar 150 mil audiências de conciliação. E é muito importante dizer que isso permitiu solucionar 50% dos casos. Eu considero isso um percentual extremamente elevado, já que nós estamos falando de condições as mais diversas possíveis e algumas delas, inclusive, conflituosas e tudo. Foram arrecadados 3 bilhões de reais
Então veja que um volume expressivo para o sistema financeiro, isso é injeção na veia para o governo, inclusive, já que a Engea é uma empresa 100% do Tesouro Nacional. E isso nos permite continuar nesse esforço de conciliação. Nós estivemos recentemente na posse do novo presidente da AJUF, Dr. Fernando Mendes, teve a oportunidade de fazer uma visita agora à AJUF, exatamente para reafirmar essa parceria, para dizer da importância para nós da Engea. E nós sabemos que nós estamos com isso ajudando a disseminar a cultura da conciliação. Eu tenho certeza que a cultura de conciliação precisa avançar em outros órgãos, outros organismos federais, estaduais, municipais. E nós queremos com isso, com essa parceria junto ao FONACOM, que é um Fórum Nacional de Conciliação patrocinado pela AJUF e apoiado pela Engea. Então é através desses fóruns que nós estamos ajudando a disseminar essa cultura, que nós insistimos em dizer que é a grande solução para o conflito de inadimplência no país hoje. E de que forma a Engea, eu imagino que tenha a ver com isso, ela acaba colaborando para o fim dessa cultura da inadimplência que tem no nosso país? Tem tudo a ver com a questão da conciliação, né? Nós vamos acabar com isso, né? Eu sou oriundo do sistema bancário também e muitas vezes eu já escutei ao longo da minha vida bancária o mutuário inadimplente dizer, olha, eu vou ficar devendo porque lá na frente eu consigo um desconto e tudo. Mas isso tem um peso muito, muito forte para o indivíduo. Em primeiro lugar, porque ao ficar inadimplente, o mutuário passa a constituir um cadastro negativo que o impede de ter acesso não só ao sistema bancário, mas a todo o sistema de compras nacionais, a partir do momento que ele é negativado. Em segundo, porque esse desconto, entre aspas, ele termina sendo gorduras que são acumuladas ao longo do processo de inadimplência. Quem pode ter certeza que quem paga em dia paga muito melhor do que quem está inadimplindo e lá na frente pensa que recebeu um grande desconto. Na verdade é sempre bom pagar em dia e nós procuramos enfatizar isso nas conciliações ao resolver a situação da dívida do mutuário. Muitas vezes nós damos um desconto, mas eu digo que não tem desconto que pague ficar às vezes 4, 5, 10 anos negativado num eventual cadastro sem ter acesso a oportunidades que o crédito oferece. Como é o feedback das pessoas? Bom, nós temos conciliadores, né, que vão fazer parte das mediações e de acordo com o diálogo isso é possível ser. É preciso também que a pessoa esteja preparada para receber esse feedback, né? Não é todo mundo que recebe isso bem, mas a gente quer enfatizar que a cultura da adimplência é muito mais bem-vinda do que a da inadimplência. É o caminho, né? É o caminho. Eu queria que o senhor falasse da parceria que tem com o Conselho Nacional de Justiça, que tem a ver com o tema, né? Bom, a nossa parceria com o CNJ se dá de duas maneiras. Primeiro, com a própria conciliação, isso é monitorada pelo CNJ, que tem um papel relevante nessa questão. Nós estamos sempre colocando nossas metas de conciliação, como eu disse aqui no início do programa. Esse ano nós já fizemos 2.600 audiências de conciliação, mas a nossa meta é concluí-las em 5.000 até o final do ano. Nós vamos ter 1.300 audiências de conciliação somente no mês de agosto e mais 1.200 após o mês de agosto, concluindo a nossa meta, se Deus quiser, de 5.000 audiências de conciliação. Então, o Conselho Nacional de Justiça é um grande parceiro que nós temos também, a partir do momento em que nos ajuda a cumprir essas metas, e também é nosso parceiro na conciliação digital. Conciliação digital, que é um projeto pioneiro, nós estamos fazendo um projeto piloto, no sentido de que as conciliações sejam feitas à distância, homologadas por juízes à distância, através de modernos, como já disse, modernos instrumentos de conciliação digital. Nós apostamos muito nisso. Novamente, essa questão da conciliação, ela é uma cultura. Então é muito importante que também nós estejamos nos utilizando da cultura instalada dentro da sociedade brasileira. Então nós estamos falando de conciliação feita através de WhatsApp, de aplicativo, de redes sociais, tudo aquilo que puder dar segurança para o mutuário e segurança para a empresa,
logicamente com a homologação dos juízes, nós vamos fazer. E essa conciliação digital, junto com o Conselho Nacional de Justiça, é para nós um projeto piloto de grande importância, porque nós apostamos muito nisso, até para facilitar a vida do cidadão e dar segurança também às nossas conciliações. O que seria o processo de governança corporativa, doutor? Hoje nós estamos falando de um tema extremamente atual. A Ingea é uma empresa federal, 100% do Tesouro Nacional. Como eu já disse, uma empresa enxuta. E nós temos uma governança corporativa dentro da Lei 13.303, que é uma lei relativamente nova e que exige das empresas públicas o mesmo nível ou até maior do que das empresas privadas. Então a Ingea é uma empresa 100% do Tesouro Nacional, mas está dentro das mais rigorosas normas de governança do mercado. Nós temos o nosso conselho de administração, a diretoria executiva, uma área de controle e de gestão de risco. Nós trabalhamos com muitos valores, né? Então nós temos código de ética e conduta muito bem sedimentado, uma cultura de ética e uma cultura de controle e gestão de risco dentro da organização. Então tudo isso faz parte dos ditames da Lei 13.303, que, como eu disse, é o que tem de mais moderno em governança corporativa e de mais exigente para o setor público também. Acho que é isso que o país precisa, empresas que estejam no nível de governança corporativa das melhores empresas do mundo. Quer dizer, é uma empresa, então tem que ter toda a estrutura de uma empresa, né? O que se vê no mercado hoje. Sim, perfeitamente. Então a Lei 13.303, referendada pelo Decreto 8.945, ele dita normas de conduta e de governança corporativa semelhantes à exigência do mercado privado, inclusive, que é como tem que ser. Eu aprendi ainda pequeno que quando a gente trabalha com o dinheiro dos outros tem que cuidar como se fosse o nosso, mas tendo a certeza de que ele não nos pertence. Nós temos que ter o cuidado com a coisa pública de maneira transparente, e é isso que nós fazemos na Ingea. Atuar com ética, com transparência, para que as coisas fiquem bem claras para todos os nossos colaboradores e para o público em geral. A gente vai fazer mais uma pausa, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. E o Justiça para Todos volta a falar com o diretor-presidente da empresa gestora de ativos Engea, Roberto Meira. Doutor Roberto, falando sobre essas melhores práticas de mercado, que a gente já vinha conversando no último bloco, eu queria que o senhor falasse um pouco mais da cultura de compliance e gestão de riscos. Bom, como eu disse, nós tivemos um avanço nos últimos 2 anos, que foi a Lei 13.303, importantíssima para essa cultura da compliance e da gestão de risco. O Decreto 8.945, que, dentre outras coisas, obriga o dirigente da estatal a ter um processo de educação continuada. Para mim é uma das coisas mais importantes em termos de gestão. Quer dizer, nós somos hoje obrigados por lei a frequentar cursos que falem sobre código de conduta, sobre gestão de risco, sobre compliance, sobre a Lei 12.846, que é a lei anticorrupção, e sobre a gestão, a melhoria da gestão em si. Porque o mercado ele é dinâmico. Então é importante que as pessoas, os dirigentes estatais, os conselheiros de administração, os conselheiros fiscais, os diretores das estatais estejam permanentemente se reciclando com as melhores práticas do mercado. Essa é a palavra mágica, as melhores práticas de mercado,
que a governança corporativa é o seu ícone. Com relação à gestão de risco, nós temos uma área lá na INGEA, uma superintendência específica de gestão de risco, que está permanentemente mapeando esses riscos no sentido que nós possamos minimizá-los, para que nós não tenhamos os ralos que muitas e muitas vezes a administração pública tem. Então é fundamental para nós estar monitorando que nível de risco nós temos e aí trabalhar para que esses riscos sejam minimizados. Uma atividade de mercado sempre será uma atividade de risco. Mas a partir do momento que você conhece esses riscos, você consegue ter ações que visem minimizar esses próprios riscos. Né? O senhor pode dar um exemplo? Um exemplo, a prestação de serviço, por exemplo. Nós temos várias empresas prestadoras de serviço. Se dentro de uma plataforma digital, se essas empresas vierem a ter qualquer tipo de problema, que alternativa nós temos, qual que é a alternativa que nós temos para que o público não seja atingido? Então você tem que ter um plano de contingência no sentido de minimizar esse risco. O risco sistêmico, por exemplo, que envolve todo o sistema financeiro, a INGEA precisa estar, o risco de caixa, a INGEA precisa estar avaliando quais são as suas alternativas para suprir eventuais problemas ocasionados ao longo do nosso processo de atuação, né, dentro da nossa área de atuação. Então esses riscos existem, vão sempre existir, o mercado, quem está no mercado está correndo risco, aliás toda a nossa atividade, até a nossa atividade pessoal envolve risco. Você quando vai atravessar um sinal de trânsito, por exemplo, você está correndo o risco de ser atropelado. Então é importante que você atravesse na faixa para minimizar esse risco. Então toda vez que nós temos uma atitude para ser tomada, é preciso avaliar isso. Dentro da organização é a mesma coisa. Então nós temos uma área que monitora e que nos avisa quando existe aí um sinal amarelo querendo atrapalhar a nossa vida. Quer dizer, com essa exigência da lei, a empresa fica com um nível de excelência altíssimo. Exato. Inclusive a INGEA, o Ministério do Planejamento, através da Secretaria de Controle das Estatais, a SEST, criou um índice de governança das empresas estatais chamado IGCEST. A INGEA é uma das 16 empresas certificadas com o nível 1, que é o nível máximo de governança. Nós estamos em 5º lugar. Junto aí de gigantes como o Banco do Brasil, a Petrobras, a própria Caixa Econômica, da onde nós derivamos. Então esse é um motivo de orgulho para nós estarmos nesse nível 1 de governança. Isso é monitorado pelo Ministério do Trabalho, que faz exatamente esse monitoramento para possibilitar que as empresas estejam trabalhando com as melhores práticas de mercado e cumprindo a exigência de transparência, de compliance que toda organização deve ter. Quer dizer, dessa forma, a empresa ela acaba contribuindo para a eficiência da administração pública, né? Nós, como fazemos parte da administração pública, temos que ter essa preocupação. Nós somos também monitorados pelo Tribunal de Contas da União, que também avalia a gestão. Hoje, de 47 empresas avaliadas, de 74 empresas avaliadas pelo TCU, na verdade, a SEST do Ministério do Planejamento avalia 47 empresas, das quais 16 estão no nível 1, a INGEA é a 5ª colocada nesse nível. O TCU monitora 74 empresas estatais, das quais a INGEA está em 14º lugar com relação à gestão. Nós estamos sempre procurando os primeiros lugares. É assim que a gente entende que pode melhorar a gestão pública. A nossa meta é estar nas mais altas colocações, tanto junto ao monitoramento do TCU, quanto da SEST através do Ministério do Planejamento. É assim que nós, na INGEA, entendemos que nós podemos melhorar a eficiência pública. Nós cuidamos lá da coisa pública com muito carinho, exatamente para que as melhores práticas de mercado estejam sempre presentes na nossa cultura. É uma questão cultural. Lá dentro da INGEA, nós trabalhamos junto aos nossos funcionários a cultura da boa gestão pública, da governança corporativa e das melhores práticas de mercado na gestão. Infelizmente, o nosso tempo acabou, doutor Roberto. Muito obrigada pela presença aqui no programa.
Eu que agradeço e estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento que precisarem. Muito obrigada. INGEA. Volte sempre. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.